Isaías capítulo 6, versículo 1. E diziam em alta voz, uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam um templo, porém viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. E ele disse, vá e diga-me a este povo. Amém? Glória a Deus, pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida do profeta Isaías, pela sua palavra. O profeta Isaías é um dos profetas maiores, porque foi o que mais escreveu, foi o que mais tempo também profetizou. E o profeta Isaías, ele era um homem que não tinha medo de falar a verdade. Embora as oposições, embora o povo não aceitando a verdade de Deus, Isaías não tinha medo de falar a verdade. Lembrando que o profeta Isaías, ele não falava a sua verdade, ele falava a verdade de Deus. Porque nenhum profeta, irmãos, como se fosse uma continuação de hoje pela manhã, nenhum profeta começava sem ofício, sem Deus dar a mensagem para ele primeiro. Então ninguém chega aqui, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo isso, se Deus não der a mensagem primeiro. Então o profeta Isaías, primeiro ele teve um encontro com Deus, primeiro ele recebeu, não era um ministério, ninguém começa a sua vida sem antes ter um encontro com Deus. Ninguém começa o ministério sem o Senhor salvar, ou sem o Senhor trabalhar, ou sem Deus falar com aquela pessoa. Isaías precisou ter esse momento, a palavra diretamente de Deus. Mas os profetas de antigamente é diferente, por quê? Porque eles foram usados para escrever os livros da Bíblia. Então é diferente de hoje. Quando você vê o livro do profeta Isaías, leva o nome do profeta Isaías, porque ele foi um profeta que escreveu mensagens de Deus para fechar, ser parte da Bíblia, ser parte do cano. Então não tem nada a ver com os profetas de hoje. Hoje Deus levanta profeta, mas eles não escrevem uma nova Bíblia, porque a Bíblia já está escrita. Já está escrita. Então esses profetas teve um peso que nós não temos hoje. Eles teve uma responsabilidade que nós não temos hoje. Eles teve um ofício que nós não temos hoje, de escrever a Bíblia, porque a Bíblia já está escrita. E Isaías, meus irmãos, ele tinha acesso ao palácio, ele vinha de linhagem real. Só que Isaías, se nós formos olhar, Deus é tão maravilhoso, que por ele ser de linhagem real e ter acesso ao palácio, Deus escolheu Isaías. Então, muitas vezes, Deus escolhe pessoas para os lugares certos, irmão. Tem hora que Deus pega boiadeiro, como pegou Amós. Tem hora que Deus pega Moisés, como estava lá no Egito, cuidando de ovelha do seu sogro. Então, Deus pega cada tipo de pessoa para usar em cada tipo de lugar. Deus, ele sabe como entrar em alguns lugares que nós muitas vezes não podemos entrar. Então nem todo mundo, irmão, vai entrar em lugar que você vai entrar. Às vezes as pessoas podem dizer, mas fulano só quer falar para aquela classe lá, fulano só quer falar. Não, vamos prestar atenção no que nós, claro que a gente tem que evangelizar para todo mundo. Para todo mundo a gente tem que levar o evangelho. Mas vamos supor, se Deus permitiu que a pessoa entrasse em tal lugar para pregar o evangelho,
Vamos pôr, uma pessoa que é médico, ela vai ter acesso a mais pessoas ali do que uma pessoa que não é. Uma pessoa que é advogado, uma pessoa que é na política, que é cristão, ele vai ter mais acesso ali do que pessoas que não pode ter. Então, às vezes, Deus leva a pessoa para a China, mas às vezes Deus leva a pessoa para o palácio. Às vezes Deus leva a pessoa para a Argentina, mas às vezes Deus leva a pessoa para os Estados Unidos. Então, em cada lugar, Deus usa as pessoas. É claro que as pessoas têm que pregar o evangelho, têm que falar o que Deus manda. Então, em nome de Jesus, se Deus te chamou para ficar num lugar, fica nesse lugar. Vai ser nesse lugar que você vai dar fruto, vai ser nesse lugar que que o nome de Deus vai ser glorificado, vai ser nesse lugar que as pessoas vão ouvir ou talvez não ouvir, mas vai ser nesse lugar que Deus vai honrar a tua vida. Vai ser nesse lugar que Deus vai trabalhar. Então tem pessoas que Deus levanta para ir em certos lugares que as outras pessoas não vão poder ir. Não vão poder ir. Irmãos, o profeta Isaías, ele era de linhagem real. Aí de repente, Deus levanta o profeta Isaías como profeta. Então você vê o que Deus faz, né? Talvez o profeta Isaías crescendo, não, sou de linhagem real, tal, você é assim, você é príncipe, você é rei, Deus falou, você vai ser profeta. Então você vê como que Deus trabalha, como que Deus faz, né? Como que Deus quer pegar alguém. Assim como a gente vê também Ezequiel, ele estava preparando para ser sacerdote. E Deus falou, não, você vai ser profeta. Então Deus, quando Ele quer levantar alguém, irmãos, Ele levanta, Ele pega da linhagem real e faz um profeta. Ele pega dos mais pobres e faz um rei. Olha como o nosso Deus trabalha, Ele pega da linhagem real e faz um profeta, Ele pega da linhagem mais pobre e faz um rei. Então Deus, Ele opera de maneiras, em nome de Jesus, que é maravilhosa. Deus opera de maneiras tremendas. Vamos analisar, olhando para a gente também. Será que pela nossa visão, ou será que pelo que nós queríamos, será que nós estaríamos aqui hoje? Eu tenho certeza, irmão, porque muitas vezes a gente fala, não, eu vou ser um jogador, eu vou ser um artista, eu vou ser aquilo, e Deus, não, você vai ser o que eu quero que você seja. Então você vê como que é o trabalhar do Senhor. Foi assim com Isaías, Deus tomou a vida de Isaías. E Isaías, meus irmãos, segundo a história, Isaías morreu cerrado no meio. Cerrado no meio pelo rei Manassés, que era um rei ímpio, filho de Ezequias, e foi um dos piores reis que teve em Jerusalém. Então em 680, perseguiu Isaías, até que matou Isaías. Aí você fala, pastor, mas isso não tem escrito na Bíblia, isso não está escrito mais, como a gente pode ter esse entendimento? Na história, nas coisas, e a Bíblia diz em Hebreus, que profetas foram cerrados no meio. Então tudo evidencia que profeta foi cerrado no meio. Então olha a vida de Isaías, do palácio, ou seja, podia ser da linhagem real para profeta. E como termina a vida dele? Cerrado no meio. Mas tem uma coisa, o profeta Isaías foi cerrado, mas a vida dele estava em Cristo Jesus. A vida dele estava escondida em Deus, escondida no Senhor. Recebeu a vida eterna. Recebeu a salvação eterna. O mais importante, irmão, na minha vida e na sua vida, é cumprir o que Deus nos chamou para fazer. O mais importante, não importa se você vai terminar no palácio, ou se vai terminar lá na China, onde você vai terminar, o importante é você estar fazendo a vontade de Deus. Está fazendo a vontade do Senhor. Então o importante é a gente estar onde Deus quer que a gente esteja. Ah, não, mas minha vida tem que terminar lá no alto. Irmãos, a nossa vida tem que terminar em Cristo. Lá no alto, mas minha vida tem que terminar lá no palácio, minha vida tem que terminar numa igreja cheia, lotada, todo mundo me vendo. Não, irmão. Sua vida tem que terminar onde Deus quer que termine. Você pode estar lá nos lugares mais tenebrosos. Olha como terminou a vida de Paulo, na prisão. Olha como terminou a vida de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Olha como terminou, se for olhar, olha como terminou a vida deles de Estevão, o primeiro mártir. Olha como terminou a vida desses homens. Vocês podem olhar aí, fracassaram, irmão. Eles não fracassaram.
Pelo contrário, eles perderam a sua vida aqui e ganharam a sua vida no reino eterno. Essa é a diferença. Eles perderam a vida para o mundo e ganharam a vida para Cristo. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos dar a nossa vida por amor a Cristo, por amor ao Senhor. Irmãos, Cristo não chamou nós para o conforto. Cristo não chamou nós para o conforto. Isaías podia estar no conforto. Isaías podia estar tranquilo. Isaías podia estar lá no palácio, sem falar nada para ninguém, sem profetizar, sem falar a vontade de Deus. Mas Isaías foi um homem escolhido de Deus. E quem Deus escolhe, irmãos, é para fazer a vontade dele. Quem Deus escolhe é para servir a Ele. Quem Deus escolhe é para levar a palavra dele. Então, em nome de Jesus, não significa que a gente está no conforto, que está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Na minha vida está tão tranquilo, eu estou tão na paz, eu estou tão sossegadinho. É como eu já ouvi o pastor falar, tem hora que a palavra nos consola, mas tem hora que ela nos atribula. Atribula no que sentido? Ela chama a nossa atenção. Quando a gente está bem tranquilo, aí Deus fala, não, vem aqui. Você precisa se movimentar mais, você precisa orar mais, você precisa vigiar mais, você precisa falar do meu amor. E Deus chama a nossa atenção e nós ficamos, oh meu Deus, nós temos que fazer isso mesmo. Então Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Sabe no que? No ano que morreu o rei Uzias. O que significa isso, irmãos? Mesmo no tempo, no ano do luto, ele viu a presença de Deus. Mesmo no ano do luto, no ano de morte, ele viu a presença de Deus. Por quê, irmão? Porque pessoas morrem, mas Deus continua vivo. Então não importa se está passando por momento de luto, momento de situação difícil, em nome de Jesus, é claro que Deus se importa com isso, mas Deus, ele se manifesta a glória dele até no dia do luto. Até no ano do luto, até no mesmo luto, Deus manifesta a glória dele. Como que Deus é maravilhoso, irmãos. Nós vemos a glória de Deus ser manifestada até na hora do luto. E a Bíblia vai dizer que, além de ele ver a glória de Deus, além de ele ver a presença de Deus enchendo o templo, ele viu os serafins que cantavam um para o outro, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, às vezes nós como cristãos, temos a dificuldade de dizer que Deus é santo, de louvar o Senhor, de bendizer ao Senhor, de dizer um para os outros que Deus é santo. Eu não estou falando de dizer, irmão, Deus é santo, estou falando de falar de coração, entendendo que Deus é santo de verdade, com temor, com tremor, com reverência, com pudor, com verdade. Entendendo que Ele é santo mesmo, de verdade, verdadeiramente, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é majestoso. É falar com pudor, com decência e com honra, com respeito a Deus, porque os serafins, eles respeitam a Deus. Eles respeitam o Senhor. Não é dizer que Deus é santo, santo, mas não valorizar a santidade de Deus. Não é dizer que Deus é santo e santo e não se comportar como alguém que está buscando a santidade. Não é dizer que Deus é santo e se comportar como um santo homem ou mulher de Deus. Porque quando eu digo que Deus é santo, mas eu não me comporto como santo, então eu não estou valorizando a santidade de Deus. E sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém vai entrar no reino de Deus. Sem santidade ninguém vai estar com o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. E as vozes dos serafins, irmãos, elas sacudiam o templo e o alicerce. Então imagine o louvor dos serafins. Às vezes o ser humano é uma benção, irmão, é uma benção, me perdoe falar isso. Às vezes o ser humano acha um serafim, às vezes acha que é um serafim. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, os serafins estão diante de Deus, irmão. E ainda eles cobrem o rosto, cobrem os pés e louvam o Senhor. E às vezes o ser humano abre a sua voz de santo, 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 mas ele não reverencia o Senhor.
e pensa que está agradando ao Senhor, pensa que pela voz ou pela coisa está agradando a Deus. Ninguém agrada a Deus pela voz. Porque imagine a voz como é a voz dos serafins, irmão. Se elas tremem os lugares. Então ninguém pode surpreender a Deus. Ninguém pode surpreender ao Senhor. Porque os serafins não têm pecado. Os serafins não pecam. Os serafins não erram. Eles são santos, santo e santo mesmo. Serafim significa aquele que arde, incandescente. Então, em nome de Jesus Cristo, quando a gente louvar, irmão, vamos louvar com reverência, pudor e temor. E não vamos achar que a nossa voz, a nossa performance vai agradar a Deus se nós não tivermos uma vida com Deus. Não agrada o Senhor. Eu posso entonar a minha voz, eu posso fazer o que for aqui no altar. Mas se eu não reverencio a Deus como santo, não vai agradar o Senhor. Não vai agradar a Deus. E se os serafins reverenciam, nós também devemos reverenciar o Senhor. Se o serafim se comporta lá no céu, perante Deus, com pudor, nós aqui na terra também temos que se comportar com pudor em nome de Jesus. Olha o que vai dizer. Suas vozes sacudiu o templo e o alicerce, todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido. E é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele não falou assim, se ele tivesse mãe ou pai na época, ali vivo, vixe, meu pai está perdido, minha mãe está perdida. Não, ele disse, eu estou perdido. Ele falou, ai de mim. Ele não olhou para a mãe, não olhou para o pai, não olhou para o tio, não olhou para o sobrinho, não olhou para os irmãos, ele olhou para ele. Ele falou, ai de mim. Isso aqui é tão interessante e maravilhoso, irmão, porque quando a gente vê a glória de Deus, a gente não fala, ai do outro que é pecador, ai de fulano, ai de ciclano, a gente olha para nós. Ai de mim. E olha que eu preguei pela essa manhã, ou foi ensinado pela essa manhã, isso eu não tinha reparado. Olha o que ele diz, ai de mim que estou perdido e é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Pode ver que ele colocou as pessoas, seja de lábios impuros, mas ele não falou ai das pessoas, porque era ele que estava tendo um encontro com a glória de Deus. Era ele que estava tendo um encontro com a glória do Senhor. Irmão, quando a gente tem um encontro com a glória de Deus, a gente não fala ai das pessoas, a gente fala ai de nós. Porque quem está no mundo, quem não tem um encontro com a glória de Deus, não está entendendo nada. Agora, quem tem um encontro com a glória de Deus, ele vai entender que ele precisa de Deus, que é um pecador, que precisa da graça do Senhor. Se Deus não purificar, se Deus não tiver misericórdia, ele morre. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos falar ai de nós. Ai de nós, mas como também disse o apóstolo Paulo, que se não fosse Jesus Cristo, ele estava perdido. Ele sabia da sua condição, mas dou graças a Jesus Cristo. Então assim eu e você, nós sabíamos da nossa condição, mas nós temos que dar graças a Jesus Cristo. Aqui, ele viu a glória de Deus. Hoje eu e você vemos a glória de Deus através da palavra e através de Jesus Cristo. Então que eu e você venhamos olhar para nós e dizer, ai de nós, ai de nós. E olha a dificuldade do profeta. Além do profeta saber que ele é pecador, ele sabia que habitava no meio de pessoas de lábios impuros, e infelizmente ele ia ter que continuar no meio dessas pessoas. Ele ia ter que continuar. Porque ele ia ter que profetizar por essas pessoas, que tinha os lábios impuros. E às vezes o encontro vai acontecer na minha vida e na sua vida. Irmãos, o cristão, quando ele tem um encontro com Deus, ele não sai do mundo. Ele continua no mundo. A única diferença é que ele não pratica mais as coisas do mundo. Mas a gente continua no mundo. A gente continua na terra. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente não vai para o céu direto.
A gente continua na terra. Então, apesar dele ter um encontro com Deus, ele ia continuar no meio das pessoas. Ele ia continuar pregando para pessoas de lábios impuros, porque o Israel estava tudo corrompido, irmão, das partes mais altas até as partes mais baixas. E Isaías ia ter que lidar com todo esse povo. Então, em nome de Jesus, se Deus te chamou, saiba lidar com o povo. Saiba lidar com as pessoas, porque quem teve o encontro com Deus não foi as pessoas, foi você. E como já foi falado, orado, nós vamos ter que ser sal e luz. Porque foi nós que tivemos um encontro com Deus. Agora quem mudou foi a nossa vida e a nossa mente, a nossa percepção. Então as pessoas não mudou ainda. Agora quem mudou foi a gente. Então se a gente mudou, agora a gente vai ter que fazer por onde levar a palavra de Deus para que as pessoas sejam salvas. Então em nome de Jesus nós continuamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós continuamos aqui na terra, mas nós não somos da terra. Nós somos peregrinos, estamos de passagem e a nossa vida já não está mais nos prazeres da carne. A nossa vida agora está em Cristo Jesus. E olha que maravilhoso. Então dos serafins voou, quando ele falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, meus olhos viu o Senhor dos Exércitos. Ele diz, então dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Irmão, da onde vem a nossa cura? Da onde vem a nossa purificação? A nossa purificação, ela vem do altar de Deus. É Deus que nos purifica, irmão. Jesus veio da onde? Jesus veio do altar, Jesus veio do céu, Jesus veio do trono. É Deus que purifica a minha vida e a sua vida. Irmão, a terra não pode purificar a terra. Entenda, pessoas não podem purificar pessoas. Pessoas não podem salvar as pessoas. Pessoas não podem libertar pessoas. Senão Deus não tinha enviado Jesus. É o céu que purifica, irmão. É o céu que cura, é o céu que liberta, é o céu que salva, é o céu que transforma. Embora ele viu Atenaz tirado do templo. Serafim tirado do templo. Mas está representando o céu. Porque é o céu que vem e nos purifica. Foi um serafim que veio com a brasa e tocou nos lábios dele. Irmão, se o céu não purificar a nossa vida, ninguém mais consegue. Se Deus não purificar a minha vida e a sua vida, ninguém mais consegue purificar. Basta a gente olhar e dizer quantas pessoas quis mudar a nossa vida. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas deu certo? Não deu. Porque o ser humano não muda ninguém sozinho. Ele pode ser influência, mas quando ele está com Jesus. Se ele não tiver Jesus, irmão, ele não pode transformar a pessoa. E quem transforma é Jesus. Nós levamos a palavra que transforma. Então, em nome de Jesus, que você se sinta purificado pela palavra de Deus. Que você se sinta purificado assim como Isaías foi purificado. Que você se sinta tocado pelo Senhor nessa noite, pela essa palavra dizendo, eu vi o Senhor Jesus, seja, Ele se apresentou para mim através da palavra, e hoje eu fui curado, fui liberto e fui perdoado. Diz, tocou meus lábios com uma brasa, e diz, veja, esta brasa tocou nos seus lábios, sua culpa foi removida. Seus pecados foram perdoados. Culpa removida, não tem mais culpa. Pecado perdoado, não tem mais pecado. O que Jesus fez? Tirou todas as nossas culpas. Ele pagou a cédula, ou seja, a dívida, a sentença que era para nós pagar. E perdoou os nossos pecados. Agora não significa que a gente nunca vai errar, mas nunca vai pecar. Que Deus nos ajude a não ficar errando e pecando. Mas Deus, através de Jesus, pagou pelos nossos pecados. Jesus pagou pelas nossas dívidas. Jesus pagou pelas nossas... Se não fosse Ele, nós estávamos devendo até hoje. Se não fosse Jesus, nós era devedor até hoje. Mas graças a Deus que Jesus entrou na nossa vida. Aí olha o que vai dizer a palavra de Deus. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Irmãos, depois de Isaías não morrer, como foi falado pela manhã, depois de ele ser purificado, ele recebe
uma voz, ele ouve uma voz. A voz do Senhor. Eu não tinha falado isso pela manhã. Então, primeiro, Isaías viu o quê? Visão. Depois ele ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor diz: quem irá por nós? Quem é o mensageiro que eu vou enviar? Então, irmãos, nós temos que escutar também a voz do Senhor. Nós temos que escutar aquilo que Deus quer falar conosco. E pode ter certeza, toda vez que alguém tem um encontro com o Senhor, ele recebe uma missão. Deus não salva ninguém sem propósito. Deus não salva ninguém para falar: não, eu te salvei, pronto, fica aí, não faz nada para mim. Não, Deus não faz isso. Ele já salva para usar para a glória do nome dele. Ele já salva para ser bênção para o nome dele. Ele já salva para ser bênção para a vida. E ele já salva com um propósito. Aliás, nós já fomos criados por um propósito. Para a glória e louvor de Deus. E para servir ao Senhor. Então todos que Deus salva, irmão, tem um propósito de Deus. Tem um ministério de Deus. Então se Deus salvou a sua vida, salvou a minha vida, se nós tivermos encontro com Deus, pode ter certeza que Ele tem um ministério para a sua vida. Aí o primeiro ministério é que isso não pode sair da nossa vida. Está em 1 Coríntios 5 ou 2 Coríntios 5. É o ministério da reconciliação. Isso aí todo mundo foi chamado. Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. Não estava falando só para uma pessoa, só para um pastor. Não, ele estava falando para a igreja de Coríntios. Fala, através de Cristo nós somos reconciliados. E agora nós temos o ministério da reconciliação. O que é reconciliar, irmãos? É fazer um acordo de paz. Você já está em guerra, agora vem aqui, meu irmão, você está em guerra com Deus. Mas como assim, pastor? Eu estou em guerra com Deus. Você está afastado, você está destituído da glória de Deus. Mas tem Jesus, tem salvação, tem solução. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, agora encontra o caminho. Quem encontra o caminho, encontra a vida. Quem encontra a vida tem acesso ao Pai. Nós começamos a falar e as pessoas começam a ser reconciliadas com Deus. Então, em nome de Jesus, você tem um ministério da reconciliação. Nós temos o ministério de atrair e trazer as pessoas até a Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E Isaías diz: eu respondi, aqui estou, envia-me. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos dizer para Deus: estou aqui, Senhor, envia-me. Estou aqui, Senhor, envia-me. Irmãos, e Deus envia, irmão. Deus envia. Eu li essa palavra pela manhã. Eu falei: Senhor, envia-me. Quando chegou a tarde, Deus preparou 2 pessoas para ouvir a palavra dele. Então, que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Que nós possamos ser transformados por Deus. E nós possamos ser trabalhados cada dia mais por Deus. E como eu disse, se nós tivermos um encontro com Deus, nós vamos estar à disposição de Deus. Nós vamos estar à disposição do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Porque todos que teve um encontro com Deus se colocará à disposição de Deus. Irmão, não acredite. Ninguém diz que é salvo e não tem desejo de falar do amor de Jesus. Não acredite nisso. Vocês não acreditam. Por quê? Não é eu, é Bíblia isso aqui. Não tem como alguém que foi salvo não tem vontade de falar da salvação para as pessoas. Não tem como alguém que aceitou Jesus não falar de Jesus. Não tem como, isso não é explicação. Não tem explicação. Não tem como alguém que foi liberto ficar na mesma vida. Não tem como alguém que nasceu de novo ficar nos mesmos vícios. Não tem como, não. Ele é mudado, é transformado. Ele nasce de novo, se torna uma nova criatura. E uma notícia boa para os irmãos, glória a Deus por isso. Olha o que eu lembrei, obrigado por me lembrar. Hoje a minha irmã desceu as águas para a glória de Deus. Eu estou feliz, Deus é tão maravilhoso. Olha a notícia maravilhosa, ela fez questão de mandar e compartilhar, minha irmã Ingrid. Ela mandou para mim, vou compartilhar com você essa bênção, essa vitória, desci as águas hoje. Eu falei, vale a pena servir ao Senhor, né, irmão? Vale a pena estar orando, vale a pena estar na presença de Deus. Então hoje a minha irmã desceu as águas para a glória do Senhor Jesus. E eu tenho certeza, irmão, que a minha vida foi uma influência na vida dela. Então eu estou dizendo isso para os irmãos, fique firme, irmãos. Continue falando do amor de Jesus.
Continue orando pelos seus familiares. Continue orando pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Continue orando pelo seu tio, pela sua tia, pela sua avó. Por quem você está orando? Pelo seu vizinho. Não desista, irmão. E permaneça firme. Permaneça firme, porque a sua vida também vai testemunhar. A sua vida também vai falar. E a sua vida vai ser incentivo para as outras vidas. Se você desiste, aquele incentivo positivo sai da vida das pessoas. Mas fulano desistiu. Aí ela não vai poder olhar mais para você como incentivo para buscar Deus. Porque você desistiu. Você parou de buscar Deus. Agora, quando você ficar firme, vai falar, nossa, fulano está até hoje firme. A irmã está até hoje firme, meu irmão está até hoje lá servindo a Deus. Então eu vou, Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode trabalhar. Então se você entrou aqui hoje pensando em desistir, não desista em nome de Jesus. Continua orando, seja para quem for, continua orando em nome de Jesus. Isaías falou, envia-me a mim. Aí Deus falou, vá e diga a esse povo. O que eu entendo? Primeiro Deus perguntou. O profeta se colocou à disposição. E o que Deus fez? Enviou. É assim que Deus faz, irmão. Deus quer pessoas dispostas para a glória dele. Deus quer pessoas dispostas para ele usar. E quando eu falo de pessoas dispostas, eu não falo pessoa que talvez fala assim, mas eu nunca estou disposto, porque eu sempre estou trabalhando, sempre estou ocupado. Irmão, isso aí não impede nós de fazer a vontade de Deus. Pessoas dispostas, ela pode estar trabalhando no trabalho, ela é usada por Deus. Pessoas dispostas, ela larga, se precisa, ela larga o emprego para servir ao Senhor, para fazer a vontade de Deus. Pessoas dispostas são aquelas que Deus chama e obedece. Aquelas que dizem, eis-me aqui, Senhor, eu posso estar aqui, eu posso estar ali, o Senhor me chama, elas estão dispostas. Porque se a gente for olhar para a ocupação, fica difícil. Se a gente for olhar, não, mas eu trabalho todo esse tempo, não. Se a gente for olhar para isso, fica difícil. E Deus chamou pessoas, Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando. E Deus chamou pessoas que estavam trabalhando. Amós, boiadeiro. Ezequiel, embora ele estava no cativeiro, mas Ezequiel era para ser sacerdote. Então você vê, Deus chama as pessoas que estão ocupadas. Deus chama as pessoas que estão trabalhando. Aí as pessoas, por que ele chama? Porque ele chama as pessoas que ele sabe que as pessoas vão se dispor. Apesar que pode ter uma resistência no começo, como a gente vê com Moisés, como a gente vê com Jeremias. Moisés falou, manda outro aí, manda outro aí. Deus, ei Moisés, você não está entendendo, né Moisés? Fez de Deus ficar até irado. Aí Jeremias também não, sou uma criança. E Jeremias não era criancinha não. Quando ele fala sou uma criança, é que ele não atingiu a idade sacerdotal. Ele não atingiu a idade de exercer o ministério. Sou uma criança. Deus falou, Jeremias. Mas Deus enviou Jeremias. Falou, não é você que eu vou usar. É você, não tem outro. É você que eu vou usar. É você que eu chamei. Então Deus, ele vai pegar, às vezes nós vai estar ocupado, mas nós vamos ter que largar aquilo para servir a Deus. Nós vamos ter que largar aquilo para fazer a vontade do Senhor, irmão. Então, em nome de Jesus, se nós tivemos um encontro com o Senhor, eu tenho certeza que Ele purificou a nossa vida. E se Ele purificou a nossa vida, foi para servir a Ele e adorar a Ele. Em nome de Jesus. Então, eu me sinto privilegiado pela misericórdia de Deus. Que você e eu se gloriem no Senhor. Que você venhamos agradecer a Jesus por salvar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, igreja, eu sei que hoje não é um culto de missão, mas ao mesmo tempo que nós somos privilegiados, nós fomos responsabilizados. Responsabilidade é o quê? A ser luz, a ser sal, a ser a diferença, a levar o amor de Cristo. Então que nós saímos daqui agradecidos pelo Senhor, agradecidos pela palavra, mas outra coisa também, irmãos, se nós não morremos, vamos dar glória a Deus. Porque vocês sabiam que a glória de Deus, ou ela trazia salvação, ou às vezes ela trazia juízo. E graças a Deus que ela trouxe salvação para a nossa vida. E nós temos que agradecer por isso. Porque teve homens que foi mexer com o que não deveria, usar, foi pegar na arca, glória de Deus, a arca simbolizava a glória, foi fulminado.
Então você vê pessoas que foram mexer com a glória de Deus e foram fulminadas. A diferença, por isso nós temos que agradecer. A glória de Deus se apareceu na nossa vida, mas não nos fulminou, nos salvou. E se a glória de Deus nos salvou, vamos viver para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé? Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar toda a nossa vida, que o Senhor possa abençoar os irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, que o Senhor possa abençoar aquele que está ouvindo a tua palavra. Meu Senhor, se alguém que vai ouvir a sua palavra ainda não teve um encontro com o Senhor, Pai, mas eu creio que através da sua palavra o Senhor está manifestando a glória. O Senhor está perdoando, está tirando a culpa, e o Senhor ainda dá uma missão, meu Deus. Como o Senhor é perfeito, né, meu Pai? Como o Senhor é maravilhoso, ainda confiar em nós uma missão, que é uma missão de salvar almas, que é uma missão que almas vão ser salvas, quer dizer, curado e liberto. Como o Senhor é tão maravilhoso, meu Senhor, que nos tirou do charco de lodo, ainda nos faz um ganhador de alma, para a glória do nome do Senhor, ainda nos usa como corda de amor, para que as almas sejam salvas. Nós só temos que agradecer ao Senhor, Pai, que confiou a nossa vida, Senhor, essa responsabilidade. E, Senhor, nós pedimos força, para que a cada dia mais a sua glória venha nos moldar, como de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo. E nós pedimos que a sua glória, a tua graça venha resplandecer sobre o nosso rosto, e que o Senhor venha nos dar força, para levar o seu evangelho, para levar a tua palavra, e para ter um encontro com o Senhor. E Deus, se nós tivemos um encontro com a sua glória e não morremos, nós queremos te agradecer por isso, Senhor. É sinal que a sua misericórdia foi maior na nossa vida, que a tua graça foi maior, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar toda a sua igreja, todo o seu povo. O Senhor venha abençoar cada alma, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor possa alcançar com o teu Espírito Santo, Pai, e levantar no ministério que o Senhor quer usar, em nome de Jesus. Amém, irmãos?